Bem, Futebol Clube do Porto, que jogou hoje no Estádio do Dragão, venceu então a equipa de Petit por 2-0, golos de Luís Dias e Tony Martínez, num jogo em que a equipa de Sérgio Conceição dominou claramente todos os momentos de jogo. Ou seja, foi um jogo que só deu Porto no Estádio do Dragão, uma equipa com uma grande capacidade de ter bola e uma equipa com uma grande capacidade da reação à perda. O Porto trouxe para este jogo comportamentos bem vincados naquilo que nós falamos sobre o momento psicológico e mental do jogador do Porto. Acho que o Porto continua a ser muito bem trabalhado por Sérgio Conceição naquilo que são esses fatores motivacionais. O Bessade trouxe uma estrutura idêntica àquilo que Petit fazia já ano passado, com uma linha de 5 ou 3+2 numa saída, mas praticamente uma linha de 5, até porque o Porto obrigou a que os laterais do Bessade não subissem no terreno, com um meio campo a 3 e depois 2 jogadores na frente. E acho que Sérgio Conceição continua a trabalhar muito bem esta equipa do Futebol do Porto nesses aspectos mentais que depois são transportados para dentro de jogo, e é a partir daí que o Porto ganha a sua identidade, não só no futebol com bola. Hoje o Porto também trouxe uma dinâmica à imagem daquilo que vinha a ser trabalhado desde o ano passado, o 4-4-2, que em muitos momentos se dissolve porque jogadores saem das suas posições, o caso de Otávio, o caso de Taremi, e que cria ali muita mobilidade no corredor central. Reparem que o Bessade é uma equipa com 5, mas que injeta 3 no meio, e o Porto apenas 2. Estamos a falar de Sérgio Oliveira e de Bruno Costa, e mesmo assim, em todos os momentos em que o Porto está dentro do meio campo do Bessade, o Porto consegue ter superioridade numérica. De 2 para 3 consegue transportar jogadores através da dinâmica e ter superioridade numérica. Facto é que o Bessade nunca conseguiu fazer a ligação para o seu processo mais ofensivo. Petit aposta em jogadores claramente com incidência na força, no poderio físico, e perde alguma magia esta equipa do Bessade. Reparem que no banco de suplentes Petit tem jogadores como o Pedro Nuno e como o Afonso Sousa, que poderiam trazer tomadas de decisões mais acertadas e um jogo diferente para esta equipa de Bessade, mas Petit mantém esta ideia de estruturalmente ser uma equipa sólida e depois um jogo muito baseado na força e na ligação para os dois avançados. Neste caso Cassierra e neste jogador no Nedur, que é um senegalês e que não gostei nada deste jogador. Enquanto o Porto traz uma equipa já habitual para os adeptos, com uma grande novidade, que é Bruno Costa, jogador que veio do Passos de Ferreira e que hoje esteve muito bem na ligação do meio campo. Na primeira fase de construção era praticamente Bruno Costa o primeiro médio a receber e a construir. Atenção que a dinâmica do Futebol do Porto também traz jogadores como Otávio numa primeira fase de construção, mas depois há a tal dinâmica quando o Otávio vem para dentro, João Mário sobe, ou na perspectiva de Tony Martínez fazer a verticalidade mais um pouco descaído para a direita, à procura dessa profundidade. E o Porto hoje trouxe uma boa dinâmica naquilo que também o Bessade não foi capaz de contrariar esta forma de jogar do Porto. Porto não só taticamente como tecnicamente muito superior à equipa do Bessade. Aliás, Petit falou que encontrou logo na primeira jornada um super Porto. É um Porto também motivado e muito por causa do seu treinador. Um Porto também limitado no lado defensivo mais à esquerda. Se eu tivesse que dar um apontamento negativo para a equipa do Futebol do Porto, certamente é no plano mais individual. E neste caso Zaidu parece-me um peixe fora d'água. Parece-me um jogador que em termos de qualidade não consegue passear ao lado dos restantes jogadores da equipa do Futebol do Porto, e certamente o Porto precisava de um lateral esquerdo. Mas também Sérgio Conceição já disse em conferência de imprensa que o Porto está com alguma dificuldade em termos orçamentais para atacar o mercado. Ele já identificou os jogadores, mas espera que essa pasta seja trabalhada
pela estrutura do Futebol Clube do Porto, mas sim, fica aqui a faltar um jogador a Porto mais no lado esquerdo. E depois reparem, o Porto tem um banco que traz também sustentabilidade. Estamos a falar de jogadores como Marcano, que é um central bastante experiente. Mateus Uribe fica de fora com a entrada, neste caso, de Bruno Costa. Tem também jogadores como o PP, a contratação que veio do Grêmio para os corredores, preferiu então a utilização de Luís Dias e Otávio no corredor contrário, e Vitinha, jogadores da formação, Chico Conceição, Evanilson, o próprio Marchesino fica no banco, que foi escolha para o jogo de hoje. Diogo Costa, muito bem, guarda-redes do Futebol Clube do Porto, jovem guarda-redes, também teve muito bem, e Manafá, que é um jogador também muito acarinhado por Sérgio Conceição, um jogador que tem vindo a ser titular desde o ano passado, mas João Mário está num patamar de excelência e claramente hoje é o melhor lateral direito que o Porto tem. Naquilo que representa a estrutura do Futebol Clube do Porto, que é baseado nas dinâmicas para o jogo de hoje, nesta imagem ilustrativa temos aqui do lado direito a equipa de Petit, do Bessade, com a tal linha de 5, com um trio no meio campo, baseado mais na força, apesar que o jogador Lukovic é um jogador que consegue queimar linhas, transportar jogo e ligar no processo mais ofensivo, que acabou por ter pouca bola, é substituído aos 79 minutos, mas Sithole e Trova Boni são claramente jogadores de força, de bloqueio, de preenchimento de espaços e com grande dificuldade para ligar ao setor mais ofensivo, para Cassierra e Nedor, que são os dois avançados da equipa do Bessade. Em relação à dinâmica de construção do Bessade, é uma dinâmica bastante curta, dado à pressão que o Porto exercia dentro do meio campo da equipa do Bessade. E eu costumo dizer que as equipas teoricamente mais fracas, quando vão visitar os estádios das grandes equipas em Portugal, se o grande tiver numa forma de excelência, as equipas que, os visitantes, as equipas que vão jogar frente a esses grandes, têm grande dificuldade de desenvolver o jogo com bola e passam a maior parte do tempo a defender o seu jogo. Enquanto o Porto, a dinâmica do Porto é interessante no momento em que o Porto tem a sua primeira fase de construção, e isso vocês já conhecem, tipicamente quando Dias vem um pouco para dentro, e Otávio também. Otávio é um jogador que está praticamente sempre no corredor central, e são raras as vezes que dá largura no corredor mais à direita, o que determina que o Porto faz sempre um trio no meio campo. Não é bem um trio, mas vai depender muito da ginástica de Otávio. O Otávio é tipo o playmaker da equipa do Futebol Clube do Porto. Havia sempre a disponibilidade de Bruno Costa a descer e a vir pegar jogo, possivelmente a fazer uma linha 3, ou se não houver necessidade, recebe a bola em condições no corredor central. Sérgio Oliveira sempre à procura no tal espaçamento entre linhas, essas linhas que o Bessade nunca foi dando, ou seja, o Porto teve muito mais bola dentro do meio campo do Bessade do que na ligação do seu próprio meio campo para o campo do adversário. E depois é interessante esta gestão do Futebol Clube do Porto, principalmente no corredor mais à direita. Na esquerda é mais básico, porque Luís Dias, quando vem dentro, Zaidu tem o corredor aberto para entrar, e quando Zaidu não abre, Luís Dias depois tem claramente o homem que dá largura, tem bola, e é o homem que dá largura ao corredor do Futebol Clube do Porto. E Zaidu então ou oferece uma linha recuada, ou então faz o tal overlap para dar uma linha de passe mais à frente. E Luís Dias é o jogador que gosta de ter bola e fazer as diagonais de fora para dentro. A gestão no corredor mais à direita é interessante porque no lado direito o Porto tem Otávio que depois consegue estar sempre injetado no corredor central e que dá a possibilidade de João Mário subir através do corredor mais à direita, mas numa perspectiva de construção, e o Porto também gosta de projetar o seu jogo, gosta também de um jogo vertical, e quando João Mário não sobe e Otávio está dentro, há também aqui a movimentação de um jogador que é Tony Martínez. Eu sempre fui uma pessoa que torci muito o nariz em relação à capacidade do espanhol de Tony Martínez, mas com o passar dos jogos e com a rentabilidade que ele traz ao Porto,
parece-me que está a ser um jogador em constante evolução e que pode se tornar um grande ativo deste Futebol Clube do Porto, não só pela capacidade no último terço de chegar e finalizar, como nesta capacidade de que o Porto consegue injetar bolas em profundidade para que Tony Martínez consiga fazer a tal verticalidade no corredor um pouco mais à direita. Estamos aqui a projetar uma dinâmica que era construída ano passado por Marega, mas hoje é construída por Tony Martínez, e tecnicamente Tony Martínez é claramente um jogador superior a Marega. Pode perder nos aspectos mais físicos ou na aceleração, até porque Tony Martínez é um jogador rápido, mas em termos de mudança de velocidade se calhar não é o tal Marega, mas eu acho que o Porto ganha mais com a capacidade técnica do espanhol e com a profundidade que ele dá, e depois estamos aqui na tomada de decisão, quando ele chega ao último terço com bola, e o Porto ganha aqui uma vida no corredor mais à direita, porque Otávio é um jogador sempre de corredor interior. Isto junta-se também a uma dinâmica que é construída no corredor central. Bruno Costa é o jogador mais posicional, é o jogador que serve sempre de linhas de passe para poder mudar o corredor à bola, e reparem que Bruno Costa é um jogador que não só faz passes de 3, 4 metros e que não perde a bola, mas tem uma capacidade de fazer passes de 15 a 20 metros à largura, a mudar o corredor à bola, sem falhar um passe. Portanto, Bruno Costa apresenta-se hoje no Futebol Clube do Porto com uma capacidade e com uma qualidade técnica muito diferente daquela que foi quando saiu da equipa do Futebol Clube do Porto. Achei também que na disponibilidade de Bruno Costa se situar nesta zona, muitas dificuldades para Sérgio Oliveira. Eu acho que Sérgio Oliveira está mais pesado, está um jogador com pouca mobilidade, parece que a sua disposição para esta temporada ainda não apareceu. Aquele Sérgio Oliveira do ano passado ainda não se encontrou neste arranque de época do Futebol Clube do Porto, até porque a bola ia passando por Sérgio Oliveira, mas claramente que num espaço mais recuado Bruno Costa tomava as ações todas do Futebol Clube do Porto, e num espaço mais avançado apareciam dois jogadores. Um é claramente Otávio. Otávio é um jogador que preenche muito bem o espaço entre linhas, e depois há outra capacidade do Porto injetar também no corredor central a tal dinâmica, e esse senhor é Taremi. Taremi faz parte de um processo e de uma dinâmica coletiva do Futebol Clube do Porto que vai depois ferir muito aquilo que é a organização defensiva do adversário. Nesta perspectiva, com Bruno Costa na construção, com Sérgio Oliveira na busca de espaço no corredor central e claramente o Otávio a vir para dentro, o Futebol Clube do Porto consegue injetar 4 jogadores no corredor central, o que faz com que tenha muita superioridade numérica. E não só, quando uma equipa como a do Porto tem superioridade numérica no corredor central e já por si tem jogadores tecnicamente ou individualmente tecnicamente superiores ao adversário, claramente que o Porto tem um jogo positivo. Estamos a ver aqui os 3 médios da equipa do Bessade, mais naquela força, na imposição, e tu tens Taremi a descer linhas com Otávio, Sérgio Oliveira e Bruno Costa mais recuado. O Porto forma aqui um quarteto muito interessante para atrair o adversário, fazer subir João Mário, fixar um pouco Tony Martínez quando o Taremi sai, e depois à largura Luís Dias. Nesta perspectiva, Luís Dias também pode vir um pouco para o corredor central, não em cunha com Tony Martínez, mas pode usar do corredor central para que depois Zaidu possa subir no terreno. Equipas que deixam linhas contra o Futebol Clube do Porto, o Porto tem esta forma de jogar que é bastante positiva. Eu quis destacar esta dinâmica do Futebol Clube do Porto, de como o Porto está a jogar, da importância que tem Taremi neste corredor central e também na gestão do lado direito com Tony Martínez. Quis destacar neste jogo frente ao Bessade, e que claramente o Bessade, uma equipa preocupada em descer as linhas, fechar o espaço e sair muito na transição. Em alguns momentos tinham essa capacidade de subir um pouco no terreno na tentativa de pressionar o Porto, mas o Porto saía sempre com naturalidade.
e um aspecto muito negativo para esta equipa do Bessade é no seu jogo com bola. Se tu procuras uma equipa forte naquilo que é o seu posicionamento sem bola, até pode funcionar, mas não funcionou hoje. O Bessade sofre 2 golos, mas numa perspectiva de quando essa equipa recupera a bola e parte para a sua transição ofensiva, se tu não tens jogadores com essa capacidade da magia, da arte, de um jogador mais refinado no passe, na criatividade, acho que esta equipa do Bessade fica crua e nua para aquilo que pode fazer nesta Liga BWIN. E ressalvo jogadores como Afonso Sousa, Pedro Nuno, o próprio, se calhar o Afonso Taira, são jogadores que acrescentavam um pouco mais de qualidade a esta equipa do Bessade na perspectiva da sua transição ofensiva. Cassierra parece-me um jogador interessante, já o ano passado o foi, é um jogador muito rápido, com uma boa capacidade técnica e que pode aparecer muito bem no espaço. Já Nedur, não gostei neste jogo frente ao Futebol Clube do Porto, um jogador pesado, um pedreiro, um jogador forte, mas que não desequilibra a organização defensiva não desequilibrou a organização defensiva do Futebol Clube do Porto, e parece uma equipa mais curta do que aquilo que o Bessade fez ano passado, até que determinei perante um plantel sem muita qualidade. Petit fez sim um bom trabalho. Vitória do Futebol Clube do Porto sem qualquer tipo de contestação. O Porto e Sérgio Conceição entram com o pé direito. Já a equipa do Bessade, muita coisa a corrigir, talvez na tomada de decisão e na escolha de alguns jogadores para este 11. Pouco fez. Porto obrigou a equipa do Bessade a não ter também esse tal jogo positivo. Porto muito forte em termos mentais, em termos de agressividade, intensidade, e depois com bola a dar muita velocidade à bola, muita dinâmica, muita mobilidade, e acaba por vencer. Gol de Luís Dias e de Tony Martínez. Porto soma 3 pontos, primeiro jogo, primeira jornada desta Liga BWIN. Parabéns ao Porto, excelente vitória.